Hoje é dia 22 de julho, são meia-noite e 19. Eu estava aqui orando e Deus me trouxe a lembrança, algo que aconteceu há muitos anos atrás. Eu estava lavando a minha louça e Deus falou comigo: vai ao hospital. Na hora eu comecei a questionar e eu falei: Deus, e no hospital estou cheio de coisa para fazer e tal. E logo em seguida meu telefone tocou, era a Mônica, que fazia visita no hospital, e me chamou porque parece que faltou duas pessoas para estar indo fazer visita no hospital Albert Schweitzer, aqui em Realengo. E quando eu cheguei lá, porque eu não tinha esse hábito de fazer visita no hospital, eu comecei a perguntar a Deus, né, o que eu estava fazendo naquele lugar. E a Mônica e a outra menina foram evangelizar algumas pessoas e me mandaram evangelizar em um quarto. Me deixaram em um quarto. Quando eu cheguei lá, tinha um povo falando em carnaval. E quando eles me olharam, já me olharam meio com cara de quem ia falar alguma coisa, de quem não queria ser incomodado naquela hora de visita, onde estava com a sua família, né? E como eu orei antes, né? Perguntei a Deus antes, Deus me direcionou naquela visita. Então isso é muito importante entender. Até para evangelizar, eu preciso perguntar ao Senhor, porque senão eu vou estar dando pérolas aos porcos. Né? Não, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus vê por dentro. E eu fiquei meio assim, porque o olhar que eles me deram de quem ia me falar alguma coisa, e tinha uma outra pessoa lá dormindo, tinha um rapaz ou uma moça, não me lembro direito, acho que era um rapaz, com uma outra pessoa e uma senhora. E Deus ali, ele falou comigo o que eu deveria fazer. E eu peguei o papel, fui até o grupo, falei: vocês aceitam uma palavra? E dei rapidamente, não dei tempo nem deles falarem. Aí eles pegaram a palavra, até se espantaram, porque eu só dei o papel. Fui até o outro que estava dormindo, coloquei um papel embaixo do copinho de água. Fui até o outro rapaz que provavelmente ouviria a palavra segundo a minha visão, e dei o papel. Mas Deus queria que eu falasse, e foi isso que Deus me trouxe a lembrança, com uma senhora. E na hora eu não entendi. Essa senhora, ela estava muito magra, muito debilitada, aparentava ter uns 80 anos, estava descoberta, só com aquela camisolinha do hospital. E eu falei com ela, boa tarde e tal, e ela me olhou, e Deus falou comigo que ela não falava. E eu olhei, comecei a falar com ela, e eu pensei: pô, como eu vou falar com alguém que não fala, né? Não sei o nome. E Deus me direcionou. Ela tinha uma pulseira e seu nome era Olegária, se eu não me engano. Estava orando agora e falei: Senhor, será que é esse nome mesmo? Faz tantos anos, mas eu acho que esse nome é Olegária. E eu virei para ela, dentro da direção de Deus, e eu falei: Dona Olegária, eu vou fazer uma oração pela senhora. E segurei a mão dela e eu comecei a orar. Quando eu comecei a orar, Deus me mostrou em visão um homem muito grande, e ele estava sentado no trono, um trono de madeira, e sem brilho nenhum. Na hora eu não entendi, porque o trono de Deus não é trono de madeira. E Deus ali, ele falou comigo. E eu, só de falar com vocês, eu já estou me emocionando, porque ali eu comecei a chorar. E eu falei assim: Dona Olegária, eu sei que a senhora não fala, mas Deus me mostrou ele numa cadeira de madeira, sem brilho nenhum. Deus estava mandando te dizer que ele está só esperando a senhora aceitá-lo como o único, porque ele é único e suficiente Salvador, para poder vir buscá-la. E ela ficou me olhando e eu falei: Dona Olegária,
se eu vou fazer uma oração, se a senhora aceita Jesus Cristo como seu único Salvador, porque ele está nessa cadeira de madeira, sem brilho, porque ele está triste pela situação que a senhora está vivendo. Não há alegria em Deus. Em ver a senhora em cima do leito, nessas condições, dentro do hospital, comecei a falar com ela. E eu falei, se a senhora quiser aceitar Jesus hoje, como o único e suficiente Salvador, porque é só isso que ele está lhe esperando, para vir buscá-la, a senhora vai apertar a minha mão. E eu falei, dona Olegária, a senhora aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? A senhora aperte minha mão. Aí na mesma hora, aquela senhora que não falava, apertou a minha mão. Aí eu falei com ela, dona Olegária, eu vou orar, a senhora em pensamento, a senhora vai repetir a minha oração, e quando a senhora tiver acabado de pensar, a senhora vai apertar a minha mão. E eu falei, dona Olegária, a senhora aceita Jesus? Aí ela foi, daqui a pouco ela apertou minha mão, como o único e suficiente Salvador. Aí passava um tempinho, ela apertava a minha mão. Aí eu falei, então faça essa oração comigo. Eu comecei a falar, eu, Olegária, aceito. Aí ela, como meu único, suficiente. Eu falava uma frase, passava um tempinho, ela apertava a minha mão. Aí eu falei, agora a senhora não precisa repetir. A senhora, eu vou fazer uma oração, a senhora só escute. E eu falei, Senhor, aqui está tua serva que te aceitou, que o Senhor venha buscá-la e tal. E depois disso eu me despedi dela e vim para casa. O povo que estava atrás de mim, me olhando, o rapaz que poderia, aos meus olhos, aceitar melhor a palavra. A palavra que eu quero deixar para você hoje é que lá em João 3,16 está escrito assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. Repita isso no seu coração, de tal maneira, que aquilo que ele tinha de mais precioso, sabe, aquilo que você jamais daria, aquilo que você não venderia, aquilo que você não trocaria por dinheiro nenhum, Deus deu pela sua vida. Deus deu o que ele tinha de melhor para salvar todo o mundo. Deus me tirou de dentro da minha casa para levar a palavra a uma pessoa que talvez os técnicos de enfermagem não davam mais nada por ela. Talvez ninguém, já que ela estava sem um cobertor, sem um lençol, nem a família dela estava lá, era dia de visita e ela estava só naquele lugar. Nem a família dela sabe que ela aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Talvez a família dela era cristã e estava crendo, porque está escrito na palavra, crê em Deus e será salvo tu e a tua casa. Orando e pensando, minha mãe, minha avó, minha tia vai morrer sem salvação. A família dela não sabe que Deus me tirou da minha cozinha, da minha louça que eu precisava lavar, de uma casa que eu precisava arrumar, para levar a palavra e levar a salvação. Depois daquele dia, eu angustiada, eu ficava de madrugada orando, porque aquela mulher estava em cima da cama e eu não conseguia dormir, até um dia que eu consegui dormir direito. E nesse dia a Mônica ia ir, mas eu não poderia ir novamente no hospital. E eu liguei e falei, Mônica, dá uma olhadinha, vê se a dona Olegária está lá para mim, porque eu não posso ir até lá hoje. E aí a Mônica foi e me mandou mensagem, falou, Márcia, ela não está. E eu fui até a enfermaria e eles me disseram que no dia seguinte ela veio a falecer. Então é essa palavra que eu deixo para você. Crente não morre. Crente passa numa porta espiritual para o mundo de Deus. Esse mundo está morrendo, mas Jesus tem um mundo novo e está vindo, resgatando. Jesus já está arrebatando a sua igreja. Beijo na alma.